Fala galera, aqui é Christian Farias do Blogbuster. Estamos em mais um vídeo, dessa vez um vídeo muito sério, pois temos muitos integrantes aqui deste canal que são decenecos, inclusive este que vos fala. E então se inscreva aqui no canal porque tem muita gente mentindo para vocês e falando coisas que não fazem muito sentido. Eu vou explicar um pouquinho mais, eu não sou o dono da razão, mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam determinados pensamentos e por que eu estou falando que alguns canais estão falando baboseiras para vocês de que a DC vai fechar, de que tudo foi por água abaixo, de que é a ruína da DC. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês e por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem o vídeo para que as pessoas entendam um pouquinho mais de outros meios que não são somente o entretenimento ou a cultura, no caso dos quadrinhos. Galera, primeiramente eu quero dizer para vocês que esse vídeo ele não tem nenhum viés político, ele não tem nenhuma conotação, eu não estou aqui fazendo nenhuma exaltação à direita, à esquerda, porque hoje no Brasil tudo tem a ver com isso. Não, eu não estou fazendo e nem vou fazer nenhuma alusão a isso. Eu vou falar de negócios sim, vou falar de estratégias e determinados cenários sim, mas nada pendendo para nenhum dos lados, ok? Também esse vídeo não é nenhuma exaltação a nada, não é, nossa, o Christian está querendo dar um carteiraço, falar de coisas como se ele fosse autoridade. Não, eu vou falar de certas experiências que eu tive e, enfim, eu vou contar para vocês e aí vocês mesmos podem tirar suas conclusões e conversar conosco, lembrando que os comentários aqui embaixo estão liberados para quem quiser ter um diálogo, tudo na boa e na santa paz, a gente está sempre aberto para conversar e trocar essa ideia com vocês. Basicamente eu sou jornalista, eu me pós-graduei em cinema, mas eu trabalhei muito tempo dentro de uma filial da Globo aqui do Rio Grande do Sul e por um certo tempo, 6 anos, eu trabalhei em alguns cargos dentro dessa empresa até que eu saí dela e resolvi virar autônomo. E eu montei a minha empresa, na verdade eram algumas empresas, e eu sou produtor cultural. Hoje em dia eu tenho a minha empresa, só que a empresa que eu tinha relacionada ao ambiente físico, ela fechou devido à quarentena e aos problemas que a quarentena trouxe economicamente. Isso é, o modelo de comércio que nós tínhamos não estava mais adequado ao ano que a gente passaria. Então nós fizemos as contas e nós vimos que era melhor fechar o ambiente físico e transformar em algo virtual. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem algumas coisas que eu vou explicar dentro dessas mentiras ou dessas baboseiras que falam, talvez por não conhecerem modelos de negócio, enfim, do que está acontecendo dentro da DC. Caso você tenha caído de paraquedas, a DC anunciou diversos desligamentos, várias pessoas foram demitidas, várias pessoas foram realocadas dentro da empresa, vários projetos foram cancelados, enfim. Obviamente isso tem a ver com processos industriais e também os seus rumos que não foram de hoje, de ontem e não tem a ver totalmente com a pandemia, mas a pandemia também contribuiu para que algumas atitudes fossem tomadas e isso tem a ver com pensar no futuro de uma empresa. A gente não pode nunca ser ingênuo e pensar que uma propriedade privada, ainda mais o tamanho da DC ou da Warner, que eles não visam o lucro. Não, eles visam completamente o lucro. Porém, existem algumas coisas que não são somente visando o lucro. E é isso que eu quero explicar para vocês. Por exemplo, dentro de uma empresa, caso tu tenha um subproduto e outros produtos maiores que dão muito mais renda, este subproduto ele tem que continuar sendo a base destes outros produtos maiores. Por mais que este não seja rentável e os outros são muito rentáveis, eles estão altamente linkados a esse produto menor. Por que eu falo isso? Porque os quadrinhos eles rendem muito menos do que outros produtos da Warner e da DC. Por exemplo, vamos pegar algumas subsidiadas da Warner Media.
E aí nós temos CW, HBO, Hanna-Barbera, New Line, Cartoon Network, Warner Bros. Cara, são diversas, eu falei algumas. O que eu quero dizer pra vocês? Talvez um filme da DC gere 1 bilhão de vezes mais lucro do que um ano de quadrinhos da DC. Porém, o que gera e vai gerar muito lucro ao longo do tempo é a exploração dos personagens dos quadrinhos. Por isso, a DC nos quadrinhos não vai acabar e nem tem como acabar. Porque senão várias dessas subsidiadas teriam perdido também produtos, ou seja, estariam perdendo o seu valor de mercado. Mas aí você me pergunta, mas e os colecionáveis que acabaram? Mas tem várias coisas, várias pessoas que perderam o seu trabalho. Ok, eu vou explicar também para vocês algumas coisas. A DC nesse momento está passando por uma reformulação de processos. O que isso quer dizer? De uma maneira mais fácil de se entender, é enxugar tudo e reformular a empresa, dando 2 passos para trás, demitindo várias pessoas com o valor, né, de salário alto e investindo em projetos mais enxutos, menores, porém com um retorno melhor. O que isso quer dizer? Às vezes é muito mais viável investir 10 mil em algo que vai dar 1 milhão do que investir 1 milhão em algo que vai dar 1 milhão e 100 mil. Entenderam? Tá bom. Por isso eu acho que dentro do âmbito dos quadrinhos, pra gente finalizar essa parte, o que eu acredito que vai acontecer é uma diminuição dos títulos. Convenhamos, aqui no Brasil a gente nunca teve uma total noção, né, uma ideia grandiosa do número de títulos que a DC sempre teve. Porque alguns vinham compilados na DC Universe, que tinha até a HQ aqui, né, um encadernadinho que vinha com vários títulos, etc. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a DC vai começar a compilar alguns títulos, alguns podem ficar fora por um tempo e voltar, né, até para gerar um certo hype, uma expectativa para quando voltar com muito mais venda. Eu acho que basicamente nos quadrinhos é isso que vai acontecer. Galera, o Jim Lee, ele foi... A galera fala, nossa, mas o Jim Lee... Não, o Jim Lee, ele foi realocado, ele desceu, né? Ele desceu um degrau, ele foi rebaixado de CEO criativo para consultor. Mas ele vai continuar tendo ali a sua participação, até porque é um grande nome da empresa, e a empresa não pode se desvincular de grandes nomes de uma vez por todas. Alguns salários grandes eles têm que ser mantidos para ter a credibilidade do produto. E os produtos são os filmes, os quadrinhos, enfim. E aí vocês me perguntam, mas como que isso tudo acontece, Christian? E logo em seguida vai ter o fandom, da DC Fandom, e eles estão nos enganando. Nossa, é como se fosse uma morte antes de uma festa. Sim, é como se fosse. Isso é algo muito comum e se chama jogada de marketing. É algo extremamente comum em empresas porque elas pegam a sua visão e elas fazem você olhar para outro ponto enquanto aqui está acontecendo a crise. Então, aqui acontece uma festa e aqui está acontecendo a crise. Eles vão te realocar para a festa para te dar algumas boas novidades enquanto outras coisas muito ruins vão acontecendo. Isso é muito comum e isso é extremamente natural dentro de empresas, dentro de negócios. Então quer dizer que não vão acontecer anúncios na DC Fandom? Eu acho que vão, eu acho que anúncios vão acontecer e eu acho que tem a ver com essa reformulação. E eles vão fazer isso parecer uma coisa muito boa para vocês. Eles vão fazer com que isso seja algo novo, sendo que é uma reformulação enxuta, uma forma de diminuir custos e fazer o marketing em cima disso. É o envelopamento de algo velho ou talvez uma ideia velha, né, de personagens que já existem há muito tempo, mas fazer um envelope bonito para vender para um novo público, para uma nova ideia e fazer desse envelope um presente bacana
que as pessoas se interessem. Com isso, nós vamos entrar e pegar outro ramo como exemplo que eu gosto muito de rentabilidade e de como funcionam as empresas privadas, que é o cinema, que tem a ver, obviamente, com a Warner e tem ligação nesses exemplos que eu vou citar para vocês. Certa vez um cara que se chamava Jason Blum, ele teve alguns contatos, roteiros bacanas que foram, né, ele é um ator e alguns roteiros dele foram muito bem elogiados dentro da indústria. Ele resolveu criar uma empresa de filmes e esses filmes, basicamente, vocês já conhecem, são da Blumhouse Productions e essa empresa é dele. E eles têm uma ideia por trás da fabricação, por trás da comercialização desses filmes, que é muito básica e que as pessoas que vão no cinema não têm ideia, que é fabril, que é algo, né, totalmente visando lucro. Por exemplo, Atividade Paranormal, que é um filme da Blumhouse, ele custou 15 mil doletas e faturou 200 milhões de dólares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muito lucro e pouco investimento. Desde então, essa empresa ela tem uma política e ela trabalha com Jordan Peele, M. Night Shyamalan, com caras fodásticos, só que ela tem uma ideia fixa, que é gastar 5 milhões de dólares se o projeto está no seu primeiro filme. Se o projeto é um segmento, ou seja, uma ramificação de algo que já deu certo, é liberado o dobro, ou seja, 10 milhões de dólares. E nós estamos falando em média, tá, gente? Pode ir, daqui a pouco, nossa, teve um filme de 15, teve um filme de 12. Ok, mas estamos falando de média. E geralmente a arrecadação é muito maior do que isso. É uma forma fabril e que está no bastidor de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente assiste e gosta por vezes. Mas isso se chama negócio. E aí você vai me falar, tá, mas o que tem a ver, né, banana com pastel? Eu vou falar que tem tudo a ver. Por quê? Porque a HBO Max vai ser o foco principal da DC, da Warner Media, para abraçar diversos produtos que envolvam a DC, basicamente. E isso tem a ver muito, porque nós temos, por exemplo, um cara que todo mundo já conhece, que se chama James Wan. E ele também tem uma mentalidade muito semelhante ao Blum, que eu acabei de utilizar como referência. Por quê? Porque ele tem a Atomic Monster, que é parceira da Warner, e foi parceira, inclusive, em vários projetos, e projetos que virão. E esses projetos, muitas vezes distribuídos pela Warner, tá? Em parcerias grandiosas. Esses projetos, por exemplo, tem o Monstro do Pântano, que foi um projeto, né, de parceria do James Wan, e vários outros que ainda entrarão em catálogo, serão, né, enfim, esperamos que o cinema volte, tudo volte, né, serão aí passados em salas e etc. Então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que a DC não vai falir, não vai morrer. Não, ela vai dar passos para trás para depois dar muitos outros para frente. E isso acontece com qualquer empresa, e isso acontece neste momento com empresas que você conhece, com outras empresas de entretenimento. E isso sempre vai ser algo recorrente dentro da indústria, né? Principalmente a indústria do entretenimento, que sempre visa gastar pouco e recolher muito. Eu espero que vocês tenham entendido todas as analogias que eu fiz e eu espero que esse vídeo deixe você mais tranquilo e torçamos todos para que a DC tenha aí um futuro cada vez melhor, né, dentro dos quadrinhos, dentro de outras mídias, porque ela mora nos nossos corações. Galera que gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu curtir, compartilhe para aquele seu amigo que está pirando, que acha que tudo vai acabar, que o mundo acabou, que, enfim, calma. Tem outras coisas piores acontecendo. A DC vai ficar no lugarzinho dela, ela já tem o lugar gravado nos nossos corações. Então, nos siga aí no Instagram, em todas as nossas redes. Um grande abraço, até a próxima.